Olá a todos, dando continuidade a que falava agora há pouco no vídeo anterior, a respeito desse importante personagem ao qual Primo Levi atribui boa parte das razões da sua existência no campo de concentração de Auschwitz, ao pedreiro Lorenzo Perrone, né? Essa atitude dele de ajudar, levando alimentos, dando agasalho e etc., não era uma atitude que era muito comum entre os operários. O próprio Primo Levi vai dizer aqui em determinado momento o seguinte: porque nós, para os de fora, somos os intocáveis. Os trabalhadores externos, mais ou menos claramente e com todos os matizes entre o desprezo e a comiseração, acham que se formos condenados a essa nossa vida, se estamos reduzidos a essa condição, deve ser porque temos a mancha de alguma misteriosa, gravíssima culpa. Eles nos olham falando muitas línguas diferentes que não compreendem e que lhes soam grotescas, como gritos de bichos. Veem-nos escravizados ignobilmente, sem cabelo, sem honra, nem nome, a cada dia espancados, a cada dia mais abjetos. E nunca leem em nosso olhar uma luz de revolta, de paz ou de fé. Sabem que somos ladrões e indignos de confiança, sujos, esfarrapados, esfomeados, e trocando o efeito pela causa, julgam-nos merecedores da nossa abjeção. Obviamente, isso não impede que muitos deles nos joguem de vez em quando um pedaço de pão ou nos confiem, após a distribuição da sopa para trabalhadores externos na fábrica, as suas gamelas para raspar e devolver limpas. São levados a isto para não continuar sentindo sobre si algum importuno olhar faminto, ou por um momentâneo impulso de humanidade, ou pela simples curiosidade de nos ver disputando um com o outro o naco de comida, como bichos, sem pudor, até que o mais forte engula e os demais vão embora frustrados, claudicantes. Quer dizer, essa atitude do Lorenzo não é uma atitude que se fazia muito comum entre os operários ali que trabalhavam, né, em contato ali visual, né, com aquela cena toda, com aqueles prisioneiros todos. Então, como eu disse, eu vou finalizar aqui dando alguns aspectos da vida do Lorenzo Perrone, que eu vou extrair de uma entrevista que o Primo Levi concedeu à famosa revista Paris Review. Essa foi uma revista de língua inglesa que passou a circular em Paris a partir de 1953 e ainda existe até hoje, sediada nos Estados Unidos. E essa revista, ela promoveu ao longo das suas edições, ao longo do tempo, uma série de entrevistas. Aqui no Brasil, a editora Companhia das Letras, em 2 volumes, aqui é o primeiro volume, reuniu em 2 volumes algumas dessas entrevistas, né, com escritores. Nessa edição aqui, nesse primeiro volume, além do Primo Levi, nós vamos encontrar aqui escritores como Ernest Hemingway, Truman Capote, Doris Lessing, Louis Fernand Céline, Jorge Luiz Borges, Javier Marias, que acabou de morrer agora no domingo passado, Ian McKeon, o Paul Auster, o William Faulkner e o Primo Levi. Então, o entrevistador, né, que fez essa entrevista, como eu disse agora há pouco, no apartamento do Primo Levi em 1985, essa entrevista só foi publicada na Paris Review 10 anos depois, em 1995. Então o apresentador faz ali um introito, uma apresentação à entrevista e depois começa a inquirir o Primo Levi a respeito de uma série de temas. Em dado momento ele vai perguntar, o entrevistador: conte sobre Lorenzo, o homem que lhe dava comida. E aí vem o Primo Levi, né, uma página mais ou menos, ele vai falar o seguinte:
Com Lorenzo era diferente. Ele era um homem sensível, quase analfabeto, mas realmente uma espécie de santo. Depois da guerra, quando o reencontrei na Itália, ele me disse que não ajudou apenas a mim, mas a 3 ou 4 prisioneiros, sem nunca dizer a nenhum que estava ajudando os outros. Imagine que quase não nos falávamos. Ele era um cara muito quieto, recusava meus agradecimentos, quase não respondia o que eu dizia, apenas dava de ombros. Pegue o pão, tome o açúcar, feche a boca, você não precisa falar. Mais tarde, quando tentei retomar contato, foi difícil chegar a ele, falar com ele. Ele era muito ignorante, praticamente analfabeto, não sabia escrever quase nada. Não era religioso, não conhecia a doutrina cristã, mas instintivamente tentava socorrer as pessoas, não por orgulho, nem por glória, nem por coração e compaixão humana. Desculpe, mas por bom coração e compaixão humana. Cada vez me pergunto laconicamente, para que... Ô, gente, me perdoe. Ai. Vamos lá. Vou retomar aqui porque estou tropeçando aqui na leitura. Cada vez me perguntou, mais uma vez aqui, certa vez me perguntou laconicamente, para que viemos ao mundo, senão para ajudar uns aos outros. Só isso, ponto. Mas tinha medo do mundo. Vendo gente morrer feito moscas em Auschwitz, não se sentia mais feliz. Não era um judeu. Ele próprio não era prisioneiro, mas era muito sensível. De volta à guerra, passou a beber. Fui visitá-lo. Não morava muito longe de Turim, para tentar persuadi-lo a parar. Alcoólatra, ele tinha largado o emprego como pedreiro e vivia de comprar e vender ferro velho. Bebia cada lira que ganhava. Perguntei-lhe por que ele me falou com sinceridade. Perguntei por quê e ele me falou com sinceridade. Não gosto mais da vida, estou cheio dela. Depois de ter visto a ameaça da bomba atômica, acho que já vi tudo. Compreendera muitas coisas, mas não entendia nem mesmo onde havia estado. Em vez de Auschwitz, ele dizia Auschwitz. Pensava que se tratava de algum lugar na Suíça. Fazia confusão com a geografia. Não entendia os horários. Bebia e dormia na neve. Completamente embriagado de vinho. Pegou uma tuberculose. Mandei-o para o hospital. Mas, como não lhe davam vinho, ele fugiu. Morreu de tuberculose e álcool. Sim, foi, na verdade, suicídio. Olha que coisa interessante. Desculpe que os atropelos aqui. Espero que, apesar desses tropeços, né, eu não vou apagar esse vídeo, que eu faço isso muitas vezes, né? Então, vocês, por favor, me perdoem as falhas aí e se atenham ao que há de principal aqui na minha fala, né? Isso que eu espero. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção de sempre e até o próximo vídeo.